A Guerra de Canudos é singular, não pelo número chocante de mortes e tampouco pelos restos da batalha que deixou para trás. Ela é especial, pois foi travada por um personagem único e até então basicamente desconhecido na nossa literatura: o sertanejo. Olá, eu sou a Dora Lutz, aqui do Livros e Pão. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever e também me seguir lá no Scoob, uma rede social de literatura. E sem mais delongas, vamos falar de Os Sertões. Nessa introdução aqui do vídeo, eu já falei um pouquinho sobre o sertanejo e vou te pedir para que você preste atenção nisso, porque compreender o que ele representa vai ser muito importante para a gente poder entender o livro com um pouco mais de profundidade. O sertanejo em Os Sertões era aquele que desvivia, esmagado pela imposta civilização e que no fim fundia-se inteiramente com a natureza. Esse, que não é produto do meio em que habita, e sim parte essencial do meio, foi capaz de subverter a obscuridade que lhe parecia predestinada perante a visão do seu papel na sociedade e assim foi capaz de mudar o seu próprio final. E eu tô te falando isso porque em Os Sertões a morte está sempre presente. Em destaque ou camuflada no ambiente, ela não amedronta os jagunços. E pelo contrário, na verdade, a morte nos é apresentada como um suspiro, como a paz enfim alcançada após uma vida tortuosa. E no início do livro, na primeira parte, A Terra, nós encontramos os primeiros defuntos, mesclados à natureza. Em vida ou morte, não houve separação entre os combatentes e a caatinga. E tal junção entre a natureza e o homem, que primeiro nos causa um forte choque, logo mais começa a ser percebida como algo comum naquela história. E com a narrativa sutil dos fatos que precedem a batalha, o Euclides da Cunha dá ênfase repetidas vezes à palavra descanso. E ele faz isso ao descrever o estado dos cadáveres que estavam ali serenos em meio à terra. Porque após anos de luta, ali eles permaneciam, inertes, repousando. E o capítulo Caráter Variável da Religiosidade Sertaneja é destinado quase que exclusivamente a explicitar a relação daquele povo com a morte. E é uma conexão cultural que não esconde, e sim celebra, deixando os corpos mortos à beira da estrada para que eles pudessem ser vistos por transeuntes, para que então eles façam parte não só da memória daqueles que os conheciam, mas também da memória de qualquer um que ali passasse e visse aqueles cadáveres. E o falecimento de uma criança é tido como um dia de festa, pois a terra é o exílio insuportável. E sendo a vida a prisão, seria a morte então que liberaria os sertanejos, pois todos os dias eles desviviam. E se para Eurídice, personagem importante da mitologia grega, seria o olhar do outro que simbolizaria sua eterna conexão com a morte, para o sertanejo é justamente a falta desse olhar que simbolizaria a sua prisão. E a Guerra de Canudos, como retratada por Euclides, foi a oportunidade para que eles não desvivessem em vão, para que eles de fato fossem vistos enquanto eles ainda respiravam e conseguiam andar, e não mais permanecessem apenas como uma parte ignorada do Brasil, para que os demais enxergassem não só a iminente morte, mas também a presença viva, que era capaz de mudar e desencerrar aquele ciclo. E a natureza, que inicialmente era percebida como devastadora e como cenário propício para a derrota, vai sendo apresentada e incorporada de modo que nós passamos a ler e a entendê-la como parte essencial da luta, combatendo junto daqueles que há anos definhavam a seu lado. Em Os Sertões, o sertão e o homem são um só, e assim lhes foi possível aguentar o ferro, o fogo e a fome. Em Prisioneiros, capítulo importante que conta a entrega dos combatentes e sobreviventes da guerra, há uma breve narrativa de uma velha que segura uma criança no colo. E ainda que curto, esse trecho traz grande importância, pois aquelas personagens são metáforas para o trajeto do povo, ou então são sínteses perfeitas da relação entre resistência e vida ali presente. A velha é descrita como a única que a levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores, e nervosa e agitante apesar da idade, tendo sobre as espadas de todo despidas, emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra. E ela seria alguém que assusta, porque ela ainda tem o coração batendo. Alguém que, mesmo após anos de sofrimento, estava ali em pé, ao lado dos demais feridos. E a criança sorridente, com o rosto machucado, por sua vez, causaria um outro tipo de medo. Uma realização das atrocidades da guerra e do futuro,
para os pequenos que afinal talvez não escapassem do desviver. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra. E esse capítulo mostra que, ainda que a psicologia do confronto tivesse sido invertida e que resultados inesperados e surpreendentes tivessem sido alcançados, a guerra ainda é uma guerra. E o fim de Os Sertões tem apenas 2 linhas, que resgatam a filosofia de Maudsley que aparece diversas vezes ao longo da obra. Após o início da narrativa do desenrolar da batalha, já presente na terceira parte do livro, A Luta, o fim vem rápido e de forma sucinta, varrendo as histórias e conflitos até então amplamente apresentados. E é com a descoberta do cadáver de Antônio Conselheiro que o livro é encerrado com uma subversão do prévio culto à morte, pois o crânio dele fica exposto no litoral, substituindo o lugar antes representado pela beira da estrada. E similarmente, ele permanece à mostra para que ele não fosse esquecido por aqueles que o conheceram, que ouviram falar dele, ou então por aqueles que poderiam vir a ter ideias. A mensagem continua sendo a de celebração, porém com um viés completamente diferente. Dessa vez, esse gesto não comemora o fim do desviver, e sim o ato de matar. E a Guerra de Canudos, como retratada por Euclides, é única, pois ela é a metonímia de um conflito existencial de uma população que, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. E com a narrativa oferecida por Euclides da Cunha, o sertanejo dessa época pôde viver através do tempo. Um povo que antes era esquecido teve a sua história narrada de modo que não tenham perecido no escuro. E para resumir, Os Sertões traz uma reflexão profunda sobre a vida e a morte, denunciando que existe uma linha tênue entre elas e que aquele que vive nem sempre descansa. E eu li esse livro e escrevi esse pequeno texto que eu li para vocês agora já há quase 4 anos e foi uma baita experiência, porque o livro é gigante, né? E é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. E quando eu comecei, você entra ali na terra e você fica, meu Deus do céu, que livro chato, nunca vou conseguir terminar. Mas aos poucos você vai ficando envolvido e vai entendendo aquela narrativa. E quando eu terminei o livro, apesar de eu ter gostado muito também das outras 2 partes, a parte que mais permaneceu comigo foi essa parte da terra. Principalmente essa questão do descanso e dos cadáveres mesclados à natureza, como eu falei aqui pra vocês. Então eu acho que, apesar de ser uma leitura difícil e cansativa, Os Sertões talvez até hoje seja um dos livros mais essenciais que eu li. Então eu acho que, apesar de o livro como um todo ser uma leitura cansativa, é uma leitura essencial para você como brasileiro ou brasileira, porque é realmente uma obra-prima da nossa literatura. Não é perfeita, afinal de contas, Não sou eu. E para finalizar, o que eu tenho para dizer é isso. Leia Os Sertões, mesmo que seja difícil. Então, se você gostou do vídeo e do que eu tinha para falar sobre Os Sertões, por favor, deixe seu joinha e comenta aqui embaixo o que você achou, porque ainda mais nesses vídeos que são um pouco mais puxados e mais narrativos, eu gosto muito de saber o que vocês acharam, para saber se eu tô indo num caminho bom ou não, porque, né, tudo é possível. Então é isso, se inscreve se você ainda não for inscrito, e obrigada, até a próxima vez, e leiam Os Sertões.